vocês estão juntos há 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora? 5 anos. A Dara tem 1 ano. Você falou que tem 1 ano. Vai fazer um ano. Vai fazer 1 ano. E aí ele diz assim, ó, que você colocou ele no eixo. Tá vendo? Responsabilidade, já né? Já quero saber dessa parada aí, ó. O que é o colocar no eixo? Eu acredito que esse colocar no eixo é porque quando a gente namorava, eu falava pra ele, eu não confio em você. Uau! À vista, nem parcelou. Nem parcelou. Nem parcelou, falou à vista. Nem pediu aí uma brecha na fala, não, foi de uma vez. E ele que foi conquistando, né, essa segurança Confiança. de confiar. E ao longo do tempo a gente namorou 6 anos, então a gente já vai fazer 11 anos, né, que a gente tá Olha junto. só. E ele foi mostrando que ele queria que eu estivesse com ele. Então, ele quis primeiro. Né? Ele que veio e quis. E foi demonstrando que ele merecia confiança. É porque, na época, ele era pegador, né? Pegava as meninas tudo. Então, assim, eu ficava muito insegura em relação a isso. E ele foi mostrando que não. Que a hora que ele tava namorando, ele era sério. Que ele mantinha o relacionamento sério. E assim, a gente foi construindo. Tanto que eu não acreditava, quando a gente começou a namorar, que ia chegar um casamento, né? Ali no começo, não era aquele foco assim, nossa, tô namorando. Na verdade, a gente pra começou a casar. namorar já querendo largar, né? Que ela não confiava em mim, só que eu queria que ela confiasse. Então, eu sou aquele cara que eu tenho pra falar, eu falo. Eu não consigo ficar dando muita meia volta. Às vezes o pessoal acha que eu sou meio ignorante, mas não é ignorância. É porque eu não gosto de ficar dando meia volta. Eu falo, ó, Miriam, é o seguinte... Quando eu tô solteiro, eu vou confessar pra você, realmente eu faço baderna mesmo. Mas quando eu resolvo começar a namorar, acabou. É compromisso sério. Agora, se você quiser acreditar, bem. Agora, se não, a gente já termina aqui agora e cada um vai ser feliz pro seu lado. Mas ele lutou pela essa confiança. E pensa na mulher que é difícil, desafiadora, não é difícil, não é desafiadora. Era gostoso. Pois é, mas eu sempre já fui quietinha, né? Eu era certinha. Então isso em Vianópolis, onde ele nasceu, ou em Silvânia? Em Em Silvânia mesmo? Em Silvânia é uma cidade pequena. Sim. Ou seja, ele devia ter uma fama lá, então, Tinha. o garoto das saidinhas. Tinha. Olha. Saía de Vianópolis todo final de semana e ia pra Silvânia. Olha aí, tá vendo? Porque lá, quando a gente era mais jovem, um pouquinho, Silvânia era um point onde todo mundo saía de Vianópolis pra ir pra lá. Porque Silvânia tinha um bar, ainda tem esse bar, até mais famosinho. E todo final de semana ia pra lá, porque tinha show ao vivo e tal, todo mundo fechava a avenida inteira por causa desse bar. Cantava. E eu cantava também, eu tinha uma dupla com uns amigos, com um amigo meu. Fiz várias duplas já. Mas aí o povo achava, né, no caso dela também, que quando eu mexia com música, talvez aproveitava, né? Quando eu tava solteiro, realmente a música ajudava muito, viu? Vou confessar, não. A pessoa cantava muito pra conquistar. Eu quero já abrir aqui uma fala aqui, já em cima da cidade do interior, que é algo que eu acompanho alguns casais e eu vejo a dor de alguns casais da cidade do interior em relação a, por exemplo, você falou assim, por exemplo, a pessoa se encontrava no barzinho e tal, porque as cidades do interior, geralmente a diversão que se tem é ir para um barzinho, né, é sair ali e tal. Então, eu escuto muitas pessoas com essa dificuldade que o marido, por exemplo, não para em casa porque o lugar de diversão dele é no bar. Não acontece muito isso na cidade do interior. Por que você acha que o casal, às vezes, a relação não pode ter um outro divertimento que não seja ou o esposo ou a esposa ir para um bar na cidade? Por que tem que ser o barzinho? Por que cidade do interior não tem outra coisa que poderia oferecer para que a pessoa estimulasse, de repente, a fazer outras coisas? Por que tem que ir para um barzinho? Por que tem que ir para uma distribuidora? Por que isso? Eu fico curioso com isso. Porque muitos lugares têm colaborado, contribuído para que, de repente, pessoas estejam ausentes da família. É uma visão, às vezes, assim, separada, ou isso é uma realidade hoje em algumas cidades? Goiânia não é diferente, tá? Eu tô querendo dizer porque, obviamente, Goiânia é uma cidade grande, mas a cidade do interior se repete esse mesmo ciclo que Goiânia faz. Porque quando eu olho para a cidade do interior, eu quero chegar lá, e aí, se tem uma roça, eu quero ir numa roça, uma fazenda, e a gente quer ficar ali matar um porco, você quer ficar ali fazendo um churrasco. Mas por que tem essa dificuldade em pequenas cidades das pessoas, às vezes, se desvincular um pouco disso? Por quê, na sua opinião? Cara, eu penso que essa questão
tem que ir na causa raiz. Uhum. Por exemplo, quando eu frequentava barzinho, é porque é o efeito manada. A cidade pequena tem certas culturas que são bem enraizadas. E aí, para alguém chegar e já mudar, metendo o pé na porta para mudar, realmente é muito desafiador. E realmente não tem outro programa. Tipo assim, principalmente Silvânia. Final de semana, ou você vai pro barzinho, ou você vai pra uma pizzaria, que é o lugar mais família que tem lá. Sanduicheria. Ou senão você faz um churrasco em casa e chama seus amigos. Perfeito. Então não tem mais nada do que isso. De vez em quando ou outra tem algum outro tipo de evento. Mas são eventos que não atraem. Principalmente, não vou falar da minha época quando eu era mais jovem. Sim. Não me atrai. É uma coisa que é meio enjoativo, chato. E aí no barzinho, o que eles buscam? Eu preciso arrumar uma forma de ficar alegre, eu preciso me divertir de alguma forma. E aí acham que é no bar por causa da bebida, porque tá lotado de gente, aí tem um showzinho ao vivo acontecendo. Mas eu acho que isso é cultural. É uma coisa que se for para mudar, já tem que começar na geração agora. Sim. Por exemplo, eu fazia isso porque eu não tinha consciência. Depois que eu comecei a criar um pouco de consciência, eu fui entender que se eu continuasse do jeito que eu estaria, eu poderia chegar no que chegou o casamento do meu pai e da minha mãe. Olha isso. Aí eu falei, não, mas eu não quero isso aqui pra minha vida, eu tô fazendo isso aqui errado aí. É isso, meu irmão. É isso que eu tô querendo destacar aqui. Não é sobre o bar, não é sobre beber, não é sobre isso. É sobre uma outra alternativa para não gerar um desdobramento que seja ruim depois, que é o que você tá falando. Conta um pouco dessa história aí. É porque é o seguinte, meus pais eles se separaram em 2017. Acho que eu mudei em Silvânia foi em 2017. E aí, o meu pai, ele tinha... Na verdade, ele bebia um pouco, além do necessário. E aí, e nada contra, porque meu pai ele é um bom homem, trabalhador, ensinou a gente muitas coisas. Só que quando entrava o quesito bebida, aí o bicho pegava mais, que é o que você falou, questão do bar, entendeu? Se for pensar num homem que realmente está tracionado em fazer o ser família ser o centro do relacionamento, não tem o porquê dele sair de casa para buscar alegria em outro lugar. Aí vem a pergunta, será que é a família que realmente era o foco dele ou não estava interessado? Eu não sei. E aí eles se separaram. E aí chegou já aconteceu coisas pesadas já, sabe? Tipo assim, de até ameaçar a própria vida da família, sabe? Mas aí quando a pessoa, por exemplo, bebe, ela responde, sai de si, né? Não responde por ela. E aí tinha muitas brigas, muitas discussões. Por exemplo, meu pai é caminhoneiro, né? E aí, quando ele saía de casa, quando a gente era mais pequenininho, querendo ou não, a gente ficava um pouquinho mais alegre. Porque quando ele tava lá, o clima pesava muito, sabe? E aí, quando ele chegava, na maioria das vezes, tanto eu quanto meu irmão, a gente ia pro nosso quarto e ficava lá, porque não queria estar no mesmo ambiente. Só que com o tempo a gente foi conversando, foi melhorando essa situação. E aí, na verdade, vamos voltar lá no começo do casamento dos dois, onde no primeiro mês de casamento, meus pais namoravam na fazenda. Isso é coisa que a minha mãe contava, né? Era bebezinho. Que... Quando seus pais separaram, você tinha que idade? Eu tinha 24, 25. A gente já tava 25 anos. 25. Aí, nesse momento, meu pai ia sair pra fazer alguma coisa, aí minha mãe, não, eu vou com você. Aí ele dizendo a minha mãe que, tipo assim, não, eu não casei pra ficar carregando mulher pra todo lugar que eu vou. No primeiro mês de casamento. Então, tipo assim, segundo o script da minha mãe que eu ouvi, é tipo assim, nunca houve um verdadeiro casamento entre meu pai e minha mãe. Ela suportou por causa dos filhos. Olha isso. E aí, quando a gente tomou o nosso rumo, que meu irmão mudou pra casa da minha avó, e eu já tava bem estabelecido, que eu já tinha mudado não, né? Eu ia e voltava todos os dias pra Silvânia. Ainda morava em Vianópolis, mas eu achei um emprego em Silvânia. Trabalhava em outro escritório de contabilidade. E aí eu ia e voltava todos os dias, aí minha mãe chegou e me falou, Danilo, eu cansei, não aguento mais, não sei o quê. Não, certeza. Não, então vamos conversar e se tudo der certo a gente vai embora, que realmente também pra mim não faz sentido ficar mais aqui, né? E aí a gente chegou no meu pai e conversou com ele, tudo certo. Pai, é o seguinte, ó,
A gente tem uma pergunta para fazer pro senhor. Se o senhor parar de beber, a gente continua aqui. Porque eu vejo que o que estraga, às vezes, o senhor é a questão da bebida. Mas se o senhor falar que não vai parar de beber, a partir de amanhã a gente já não mora mais aqui em casa. E aí ele falou, não, parar de beber eu não vou parar. Não, tudo bem, então a partir de amanhã eu e minha mãe já não mora mais aqui nessa casa. E tá tudo bem. E aí foi onde eu tive a ousadia, vou chamar até de ousadia. De falar, porque meu pai chegou e me falou assim, então quer dizer que você não gosta de mim? Aí foi aquele eu te amo mais profundo. Falei, não, pai, eu te amo. Mas o senhor precisa entender que o senhor precisa fazer escolhas. Aí o senhor acabou de fazer uma escolha. E essa escolha, toda escolha tem uma consequência. E essa consequência é o senhor continuar o que o senhor acha que deve fazer e a gente procurar o nosso caminho. E aí foi onde eu saí da casa dos meus pais, mudei para Silvânia, levei minha mãe junto comigo. E aí a gente foi morar de aluguel, ela ficou comigo, acho que foi uns 4 ou 5 meses, se eu não me engano, né? Ou mais. Não lembro quanto tempo que foi. Ela ficou poucos meses comigo. E aí ela mudou para Leopoldo de Bulhões, que é uma cidade vizinha lá também. Próximo, né? E ela foi morar na casa da minha avó, que é a mãe dela. E aí eu continuei em Silvânia. E aí no desenrolar do tempo, morava sozinho, depois eu chamei um colega para morar comigo, mas arrependi muito de ter chamado esse colega para morar comigo, porque ele era muito desordeiro mesmo, era uma coisa que, nossa senhora, irritava muito. E aí foi onde a Miriam começou a conversar mais e decidimos pelo nosso casamento. Só que foi uma prensa da Miriam, né? É o seguinte, ou a gente casa ou a gente larga, você tem que escolher. Da mesma forma que fez a escolha lá do meu pai com a família, ela fez a mesma pergunta. E até a gente quase se separou nessa questão. Ele tinha muito medo de casar. O medo do casamento. Medo de casar.